Eu tive uma luta muito intensa emocional. Eu passei por depressão, anorexia, que é um transtorno alimentar, bulimia, que é outro transtorno alimentar, e ansiedade. Então eu falo que é o combo, né? Eu tinha esse combo de realmente desafios emocionais, e eu comecei a desenvolvê-los quando eu tinha 11 anos. Isso foi desenvolvendo na pandemia piorou demais. E a minha mãe, que tá aqui na live, que chama Kátia, ela é médica. E ela buscou, com muita humildade eu falo, a gente buscou de tudo que a medicina tinha, tudo. E, claro, a medicina me ajudou, a medicina vem do Senhor, vem de Deus, porque a medicina provê cura. Só que no meu caso, eu entendi que a minha doença, ela não era somente emocional, uma dor na alma, nem somente física, uma deficiência nos neurotransmissores, mas também espiritual. E Sim. foi na cura espiritual, quando eu busquei Jesus, que eu fui curada. E quando eu fui curada, foi lindo. Foi em março de 2022 que eu fui num encontro de jovens cristãos. Não eram cristãos seguidores de Cristo. Não era uma igreja, não era nada. Era assim, um movimento. Eu fui amarrado, não queria ir. Naquele dia, a minha mente, que era um caos, era um turbilhão de vozes, de aceleração mental, ela silenciou. E eu fiquei, meu Deus, o que que é isso? Eu tava praticamente desacreditada de Deus já naquela época. E eu já pedi perdão pra ele, claro, né? Mas a partir desse dia, isso foi em março. Eu tava em tratamento há mais ou menos uns 3 anos, mas já tava doente há uns 5 anos naquela época. E a minha psiquiatra, ela até ligou pros meus pais depois de uns 2 meses desse encontro e falou: Vocês trocaram a Sofia de psiquiatra? Porque ela teve uma melhora que eu não sei explicar. Ela teve uma melhora que eu não consigo explicar. E essa melhora foi justamente, eu digo que em Eclesiastes 3:11 é um versículo, chama um livro de sabedoria na Bíblia. Fala que tem um anseio no coração do homem pela eternidade. E eu me atrevo a falar que existe um vazio. A Bíblia fala também que existe um vazio no coração do ser humano. E esse vazio eu falo que tem exatamente o tamanho de Jesus. Eu tentei preencher com muitas coisas aqui da terra. E glórias a Deus porque elas me ajudaram, mas nada preenche de verdade como Jesus. Quando ele está no centro, tudo que não funcionava antes, aí fluiu o tratamento médico, fluiu o tratamento na alma, fluiu tudo. E a partir desse momento, que eu fui sendo curada emocionalmente, Deus falou pra mim que eu escreveria um livro. E eu falei, meu Deus, acho que eu tinha Que 17 anos quando ele lindo, me falou. E que eu falei, mas lindo. como escrever um livro? E eu lembro até hoje, eu fui num retiro. E nesse retiro teve uma ministração sobre paternidade. E eu ouvi muito claramente Deus falar pra mim assim: quando eu falo ouvir, é como se fosse um pensamento muito claro. Não tem como ser a minha própria voz. Falou assim: você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que a gente faz essa oração, e aí, a partir dessa oração, a gente se torna filha de Deus. Sim. Só que você nunca aceitou ser minha filha. Você aceita? Eu comecei a chorar. Eu falei, claro. E eu descobri que eu estava em uma posição de orfandade, mesmo, um posicionamento de orfandade, mesmo em uma posição de filha. Posição e posicionamento são diferentes. A minha posição de filha, a sua posição de filha, ela existe quando a gente aceita Jesus em voz alta. Seja no quarto, seja na frente de 1000 pessoas. Mas, se a gente não assume o posicionamento de filha, a gente não é totalmente curada.